segunda modalidade, sabendo-se que o eleitor é livre e que o voto é secreto, pode ele pretender que seu voto não seja validado, ao menos para os fins previstos no escrutínio. A primeira opção pessoal que possui é abster-se de votar. Contudo, o voto é obrigatório, o que vale dizer que a opção de estar ausente injustificadamente carrega consigo consequências de cunho jurídico relevantes. Resta-lhe, se deseja ver seu voto anulado, deixar de atender às formalidades ditadas para a eleição, notadamente no tocante à cédula eleitoral. Caso mais clássico desse desejo do eleitor na anulação do seu voto ocorre no chamado voto de protesto, situação em que o eleitor não teria de regra interesse em assinalar de forma bem simplista a opção nulo. Seu protesto se exterioriza justamente em rasurar a cédula, ou inserir nela a sua mensagem, ou grafar nome distinto dos candidatos legitimados ao pleito. Afora tais considerações, é de se assinalar que a proposta de, entre aspas, facilitar a opção do eleitor, com vista a impedir rasura na cédula ou sua anulação integral, não se casa com o nível técnico do defensor público, nem tampouco com o exercício da cidadania que dele se espera. Não se censura aqui, por certo, o gesto e motivos que podem levar o defensor a anular seu voto. Ao contrário, o simples fato de termos obrigação legal de votar, sob pena de explicações à corregedoria da instituição, já pode, em tese, justificar o protesto do eleitor. Contudo, não tem sentido inserir-se previamente na cédula eleitoral uma opção que tecnicamente não existe. Por fim, tem-se de outro lado que a proposta da comissão dá a entender que a ideia é aproveitar-se o voto em partes, ou seja, a opção nulo seria então grafada ao lado do nome de cada candidato, restando a possibilidade de anular-se apenas em parte o voto. Se essa foi a pretensão, também não encontra respaldo legal para o acolhimento, vez que a nulidade contamina toda a cédula, particularmente quando não utilizado o sistema eletrônico de votação. Então, por essas considerações, vota este relator pela rejeição dessa proposta apresentada pela interessada. Depois eu leio o artigo, né, como é que ficou, como é que está hoje, como é que ela propõe, né? Segundo caso, mais simples, é a proposta de se incluir no artigo 24 da deliberação, no rol de nulidade dos votos, aqueles cuja cédula contenha risco, entre aspas, né, que possa identificar o eleitor. Ora, desnecessário e repetitivo o dispositivo pretendido, porque o mesmo artigo 24 já determina a nulidade quando existente anotação ou rasura na cédula. Claro que o risco está aí perfeitamente compreendido, pelo que voto aqui igualmente pela rejeição da proposta nesse apontamento particular. Isso posto, apresenta-se a seguir em anexo o texto da deliberação 242, no teor hora em vigor, com as alterações propostas pela comissão, com os acréscimos deste relator, seguidas de breve justificativa logo após os dispositivos a serem modificados, e junta-se em anexo a minuta da nova deliberação. Eu peço ver, realmente era curto o voto, mas eu não me dei conta de que não basta o voto, né, porque tem a... Enfim, só agora que eu estou me dando conta. Tem o texto proposto, tem algumas questões até mais complexas, como, por exemplo, dos lucros, eu já falei isso aqui, né? Entendeu? Enfim, mas prossigo assim mesmo, porque vai complicar um pouco, porque é um pouco longo. Eu posso ler os artigos, as propostas originárias, e posso ler as alterações, porque eu não coloquei no voto, eu coloquei na minuta, na justificativa das alterações que eu proponho em acréscimo. Como tem minutas, é interessante encaminhar, né? Isso eu já mandei também, mas posso mandar de novo. A Sara deve ter lá, né, Sara? A minuta desse 2 da proposta inicial. Não, do meu voto, que tem a minuta feita por mim, eu mandei. A forma tá no portal, quem quiser, na restrita, ela tá no portal. Se puder. Olha, não sei, se quiserem, eu falo rapidinho as mudanças que ela propôs aqui. Aquelas que eu concordei, por exemplo, são bem simples, na verdade, né? Acho que alguém pode resumir aí? Então, o que ela propôs aqui
resumidamente, que eu não discordei, são questões bem simples e práticas, na verdade, né? Ela propôs aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alterações, mas a maior parte delas bem simples, né? Então, por exemplo, na chapa eleitoral, vai o nome, ao lado do nome do cara, o nome, lá na cédula, né? Na cédula, vai o nome da chapa. Achei muito bom. Isso já está sendo feito. Ela quer formalizar. Ela quer formalizar. A deliberação não fala isso. Eu concordei. Se quiserem até por etapa, não vi problema algum nisso. Não, acho que tipo, pelo menos se alguém pretende pedir vista. Eu pretendo pedir vista. Porque há duas questões aqui, até posso adiantar. Bom, essa que eu falei aqui, que eu discuti, ela nem é tão polêmica assim, porque na verdade eu estou dizendo que ela quer que acrescente na cédula um outro campo, que é qual campo? Nulo. Então quem quiser anular, não precisa fazer nada. É só escrever nulo. Na coluna nulo, botar o X lá. Como se tivesse um candidato no... Sim, eu discordei, né? Mas aí, enfim. Acho que como peça para o de vista, é caminhada aí essa. Posso, agora é bom que veja que há outras questões que eu acrescentei. Aí sim. Então é isso que Então, não foi por querer. Realmente, na hora que eu falei do voto curto, eu não me dei conta que tem a minuta minha aqui, né? Que está juntada aqui também. Então, na minuta minha, eu acrescentei e fiz alguns artigos, uns 5 ou 6 que tem alterações, e em anexo ao artigo eu coloco a justificativa. Vou dar só um exemplo para ver o que eu quero falar. Por exemplo, o artigo 11 fala que o escrutínio será realizado em data certificada pelo Conselho Superior, no período das 10 às 17, devendo ter uma licença mínima de 20 dias do término do mandato do defensor público. Então, essa expressão término do mandato é corrigida. Mas essa não é verdade. Essa é minha. Então, eu corrijo essa expressão. O que eu falo aqui? Não tem sentido fixar-se para a eleição prazo mínimo de 20 dias de antecedência da posse. Eu dei um exemplo esse ano. Aquela coloca. Não ela coloca, está na deliberação. A deliberação fala que a votação tem que ser feita num prazo, tem que ser definida pelo Conselho, num prazo com antecedência mínima de 20 dias do término do mandato. Não está certo isso. Imagine, esse ano mesmo aconteceu isso. O término do mandato era dia 16, se não me engano, né, de maio. Acho que era isso. 16 de maio. Então, foi mais de um mês que consumiu isso. Não dá para fixar esse prazo baseado nisso. Então, isso aqui está errado. Eu acho que quem pedir vista vai ver isso com calma, vai. Bom, pode discordar, mas enfim. Então, o que eu falo aqui, esse exemplo que eu estou dando, né? Mais correto é fixar-se que o prazo se compute em vista do término do mandato do DPG. Ou seja, nós já sabemos, por exemplo, sabemos que o nosso DPG começou no dia 17. Sabemos quando termina o mandato dele, porque está na lei. Então, em vez daquelas positivas lá que não dá certo, aquele prazo não dá, não é suficiente. Basta a gente colocar, então, o que o cômputo contando de trás para frente do término do mandato. Mais simples. Eu dei um exemplo só de correção que eu fiz, né? Essa não estava na proposta da comissão. As da comissão estão bem claras aqui, não há problema algum. Aquelas que são minhas, eu coloquei embaixo do artigo. Eu coloquei toda a deliberação aqui, toda a minuta dela, e as que são do relator, eu coloquei mudança do relator. E é importante que se analise uma questãozinha que envolve, por exemplo, acho que o que é mais relevante na alteração é a representação do núcleo. Por exemplo, aqui fala assim em representação do núcleo, como é que era a história? Qual artigo, hein? Pra poder acompanhar. Do núcleo. Só um segundinho aqui. É aquela situação que ele precisa se manter na condição de manter-se na condição e tal, né? Só um segundinho aqui. Está aqui, informação da lista, os membros. Eu não estou achando isso. Está no começo aqui. Pedro, pode deixar, como vai pedir vista, a gente depois vai mais. Mas eu só queria saber essa questão que você pretende inserir, discutir. O núcleo está aqui, ó. Quer ver a do núcleo? Mas já está no voto. A do núcleo é bem elementar, né? Ou seja, no voto que tá eu li,
eu falo que eu estou colocando questões complementares da relatoria, valendo-me do ensejo de discutir essa deliberação, e cujo justificativa está colocada após o artigo da deliberação. Então, o caso do núcleo, só para rapidinho, não preciso gastar tempo, está no artigo 4º. Então, o artigo 4º, ele tinha no inciso 1, assim, essa redação: um representante dos núcleos especializados, integrantes ou colaboradores, certo? É isso que são de membros, né, do conselho. Então, um representante. Aí, eu altero a redação para dizer assim: um representante dos núcleos especializados, eu acrescento aqui, ó, que preencha o requisito temporal do artigo 54 da lei 988, tal. E justifico lá embaixo, né? Quando surgiu a deliberação, a carreira contava com quase 500 defensores. Hoje o número ultrapassa 700 e 367, no dia que eu fiz, né, já atingiram neste momento o interstício legal de 5 anos para a composição dos núcleos, embora ainda venha sendo limitada a designação de colaboradores, sem esse lapso legal. Para abreviar, eu estou querendo dizer que agora tem que seguir a lei, ou seja, o integrante do núcleo, para poder se candidatar, ele tem que atender o requisito legal, 5 anos. Tem que ser membro e não colaborador. Tem que ser membro, Esse é um exemplo, né? Mas tem umas 2 ou 3 coisinhas dessas. Eu não tinha ainda. De qualquer forma, a Sara tem esse texto, ela pode reparar. 5 anos. Para finalizar aqui, 287. Tem um curtinho de núcleo da 2264. É afastamento. Tem algum apontamento? Na verdade, você está votando pelo indeferimento, porque eu entendi que a manifestação que veio Então você tem aqui... que ler o voto, não, que se ele tivesse Não. Eu tenho um curtinho de núcleo aqui também, que é bem curtinho, de aprovação desse relatório. Mas com 1 minuto ou 100 minutos? Não, esse aqui de verdade. Esse é curtinho de verdade. Eu juro. Só tem uma recomendaçãozinha. Que vai dar um... Podia aproveitar e falei, porque o Horácio não está aqui. É o núcleo... Ah, não, é do idoso. É do idoso, achei que era dele. Pode ter, pode. Eu também é do enfim. É o 287. Interessado Marcos Antônio Barbieri Gonçalves. Assunto: pedido de afastamento pela participação no 4º Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão, no período de 19 a 23 de novembro de 2014. Os presentes autos versam sobre o pedido de afastamento para participação no 4º Congresso Brasileiro de Psicologia e Ciência e Profissão, que ocorrerá no período de 19 a 23 de novembro, na cidade de São Paulo. O interessado é servidor de Defensoria Pública e atuando como agente de Defensoria na unidade de Piracicaba. O requerimento interessado ao Conselho vem acompanhado do pedido de percepção de diárias e a Coordenação Geral de Administração. Manifestação pelo indeferimento dessas diárias da CGA e a sequente renúncia às diárias em razão dessa manifestação de indeferimento. Apresentou impressão do sítio da internet com a programação do evento e comprovante que inscreveu o trabalho para apresentação desse congresso e foi aprovado. Em seguida, juntou troca de e-mails sem formalidade alguma, que eu acredito que tem a pretensão de cumprir o disposto no artigo 1º, inciso 5 da deliberação 83, que é a manifestação do coordenador. Eu não reconheço esses documentos como válidos a cumprir a exigência normativa apontada, pois não há identificação dos cargos dos destinatários e emitentes das correspondências, salvo do próprio interessado. Entendo que a manifestação do coordenador na unidade deve se revestir de formalidade mínima em documento endereçado ao Conselho Superior, com especificação do cargo que ele ocupa, ocupado pelo emitente, e sua manifestação sobre eventual prejuízo ao serviço público em razão da ausência do servidor nas respectivas datas. Fora isso, nos termos do artigo 2º, parágrafo 4º da citada deliberação, aplicável também aos pedidos individuais e não apenas aqueles apresentados pelo EDEP, deverá o coordenador da unidade também se manifestar sobre o limite de afastamento de até 2/5 dos servidores em atividade em cada unidade da Defensoria Pública nos períodos do afastamento, salvo nos locais em que o número de servidores não alcance 5, em que o limite será de 50% de servidores em atividade na unidade nos períodos de afastamento. Dessa forma, entendo que não foram cumpridos os requisitos expressos na deliberação 83, sendo de rigor o indeferimento por hora do afastamento pleiteado e colegiado nos termos do enunciado 4, de 18 de julho de 2014. Sendo assim, voto pelo indeferimento do pedido formulado sem prejuízo de reapresentação de novo pleito, com a devida manifestação do coordenador da unidade
sobre eventual prejuízo ao serviço público em razão da ausência do servidor nas respectivas datas e também sobre o limite de afastamentos previstos no artigo 2º, parágrafo 4º da deliberação 83. É posterior ao enunciado? Só para... O pedido? Hã? O pedido é posterior ao enunciado, né? Pedido é posterior porque o enunciado é de julho. Deixa eu só confirmar. O pedido é de agosto. Um mês depois. Só para poder entender, se eu deu para entender, teve uma troca de e-mails. O servidor mandou e-mail, copiou 3 defensores, que não tem sei que são defensores por causa do nome e tal. E na resposta dos defensores, falou assim, ok, de acordo, verifica se vai ter, verifica a escala. Só tem isso, não tem o cargo que o defensor ocupa, não tem autorização, não há análise desse prejuízo, se ficou servidor, se obedeceu o limite que tem na deliberação 83 também. E não deu nem para saber quem é o coordenador da unidade, que seria, na verdade, o responsável aqui pela autorização. Só uma questão que eu acho que a gente deveria, talvez seja o caso não de pensar, porque esse limite eu não tinha visto ainda nenhum processo no conselho pedir de servidor, mas está na deliberação, que está no o artigo 1º fala dos requisitos. E fala, dentre eles, lógico, tem a questão da manifestação do coordenador. E no 2º, quando fala que é dispensada a apresentação do pedido inicial, quando o EDEP faz o pedido, vem o parágrafo 4º que diz que a seleção dos interessados para preenchimento das vagas tal tem que ter seus limites. Então, eu acho que esse parágrafo não se limita aos pedidos feitos pelo EDEP, por questão lógica. Porque se há prejuízo, independentemente se ele foi feito pelo EDEP ou pelo interessado, tem que se verificar esse limite. Também para o servidor. No caso, a gente também tem que separar, a gente tem que pensar assim, eu tenho essa ideia, tem que separar servidor, que é agente do CAM, e servidor que é oficial de defensoria. Porque o prejuízo não vai ser pelo total de servidores, englobando essas duas qualidades de servidores, oficial e agente. Então, mas é isso que, assim, que a gente tem que verificar, ficar para isso, para verificar essa questão, porque num primeiro momento eu penso que agente do CAM, como normalmente são 2 em cada unidade, cai no limite de 50%. Um pode se afastar e o outro tem que estar em exercício. Porque no pedido dele inicial aqui, ele até mencionou que a estagiária dele está apta a fazer atendimento e tal. Precisa verificar se lá na unidade realmente tem os 2 agentes em atividade e se um deles vai estar afastado ou não. Porque senão é caso de indeferimento. No meu ponto de vista, a princípio, seria caso de indeferimento também por essa questão do limite. Vai voltar, então. Isso é só uma colocação para a gente poder refletir, mas vai voltar o voto, é só para indeferimento para voltar com a manifestação do coordenador com relação ao prejuízo e ao limite. Depois vai ser enfrentado, exatamente. Nos termos do voto do relator, quem concorda com isso? Posso só? Eu não entendi qual é o seu voto. É indefinir porque não tem manifestação formal do coordenador da unidade. Isso não pode ser transformado numa diligência? Então, o enunciado que a gente decidiu aqui é que não há mais conversão de Mas ele pode fazer um... Ele pode representar. Ah, ele pode fazer representa um nesse caso dá tempo. Tá, já mas só foi queria entender. indeferimento por hora. Nesse caso dá tempo, né? Exatamente, isso também observei. Como o congresso é em novembro, não haveria... E aí vai uma comunicação para ele, para ele... Ah, legal. Não, entre nós não vai não. Ele tem que acompanhar, né? Ah, tá. Depois o diretor oficial publica tudo, né? No meu caso, eu recebi Acho que a gente podia deliberar, acho que seria melhor por dependência, né? Diligência. Não, se quando ele reapresenta, vai para o mesmo relator. Ah, verdade. Tem bastante comunicação. Não há previsão expressa no nosso regimento, não. Se pegarmos o CPC como como parâmetro, eu acho que seria apropriado por O cara já leu, já acho que é bom. Gera economia, porque já sabe a situação. Ele lembra mais ou menos nas conversas que tiveram o que ficou faltando, aí ele já vai ali no ponto. A princípio também eu usaria, não no mesmo processo, mas a distribuição se for dependendo. Poderia também, no caso de abrir um novo expediente, a secretaria certificar o que aconteceu. Só comunique, ele dá exemplo que a gente não sabe se ele vai apresentar ou não. Se ele apresenta outro, acho que seria daí no mesmo processo do relator. Pode ser assim. Só uma coisa. Se juntar no mesmo processo, eu sei que não fica aparentemente mais confuso, mas se juntar no mesmo processo, você já vai ter o voto ali que foi dado e o ponto que estava faltando. É importante.
Porque o relator vai lembrar muitas vezes, mas outras não, né? Tá. Eu Mas acho que era voltar, o mesmo tá. processo. Esses processos são sempre fininhos. Mas aí vai virar. Se quiser, Então apensa. O que vocês acham? Apensa. Abre um outro e se quiser, apensa no. não sei se compensa o caso, é que se vai ter sempre isso, por exemplo, um estado curtinho, né? Que na reapreciação de afastamentos indeferidos pelo Conselho, fica prevento, se quiserem. Vai ter os casos lá para frente, não sei, né? A gente pode deixar. A gente faz uma questão de ordem. A gente pode confiar na memória da secretária executiva. Registra em ato. Mas depois a gente pode ir, né? Então abre um novo expediente. Abre um novo e daí apensa e Jamais. mesmo relator. Jamais todo mundo é hora. Vamos fazer só os estágios probatórios aqui para encerrar. O 79 de 2013 e o 14 de 2013. Não, desculpa. O 79 de 2013, Michele Boaventura Cordeiro. É o segundo relatório. Com a palavra o conselheiro relator Bruno Napolitano. Procedimento para fins de confirmação da carreira. Segundo relatório semestral, votado na unidade de Itapetininga. Comissão de acompanhamento assinalou conceitos bom e ótimo, destacando a sensibilidade interessada para com as mazelas pelas quais passam os usuários sobre essa instituição. A Corregedoria Geral penou pela continuidade, tendo expedido memorando de recomendação sobre a necessidade de menção às prerrogativas funcionais. O certificado da EDEP consta nos autos, voto pela continuidade. Algum conselheiro pedir? O relator da CAE. Alexandre Horta. Pedido o conselheiro Alexandre Ortes, que era coordenador regional. E ele que se manifestou. Então, impedido o conselheiro Alexandre Ortes, que era coordenador da regional, pela continuidade, quem concorda mantém-se como está, aprovado pela unanimidade. Os dois aqui do Bruno Miragaia, o 10 de 2012, não. Ele deixou? O 5 também não. 60, se tá? Então, com a palavra. 60 de 2013, interessado Juliano Papalato Gianni. É, segundo o relatório do Juliano de Franco da Rocha, não há qualquer recomendação, é voto pela continuidade do estágio probatório, não há conselheiro impedido. Vamos ter nos votos do relator pela continuidade, todos concordam, sem impedimento, aprovado pela unanimidade. O 08 de 2012, Lucas Akira Pascotto Nishikawa. 58 de 2013, José Gladson Viana Correia. 69 de 2013, Manuela Beatriz Gomes. E 70 de 2013, Marcel Benetti Boer, todos com a relatoria do conselheiro Vargas. Todos os relatórios, não precisa mencionar qual foi o primeiro e qual foi o segundo? Não. Porque todos os relatórios estão ok, não tem recomendação, sem apontamentos, voto pela continuidade. Sem impedimento também, todos. Então, se todos concordam pela continuidade, só retomando aqui o Lucas, o 08 é o segundo relatório, o 58 José Gladson é o primeiro relatório, o 69 Manuel é o segundo relatório, e o 70 Marcel é o primeiro relatório. Se todos concordam pela continuidade, mantém-se como está, aprovado por unanimidade. Os do Bruno Miragaia, o 14 de 2013, Bruno Amabile Prata. Pode falar. Sempre pedido, então. Eu ia falar isso. Pode, hein? Esse 8 também. O voto elaborado pelo conselheiro Bruno é no sentido da continuidade do estágio probatório. Após o relatório, ele destaca que o defensor
participou do curso de lá no aproveitamento do curso de preparação, então frequentou com 100%, né, ele teve 100% de frequência, cumpriu as atribuições, tem conduta funcional adequada, valeu-se da redação de peças de forma objetiva e coesa, com bom emprego do vernáculo. Não tem nenhum apontamento no sentido que... Impedido só o conselheiro Luiz Eduardo. Voto pela continuidade. Pronto, pela continuidade, impedido o conselheiro Luiz Eduardo, quem concorda mantém-se como está, aprovado por unanimidade. E o 099 de 2013, Soraya Anca. Pode falar. Sem nenhum apontamento, nenhum conselheiro impedido, o conselheiro Bruno Miragaia votou pela continuidade do estágio probatório. Não. Aqui é o conselheiro CAEP, inclusive está descrito no voto do doutor Bruno, é o doutor Otávio Diniz de Almeida Bueno. Será que não foi o outro? Coordenador da regional? Não. Anterior, porque segundo a tabela. O coordenador da regional, Francisco Romano. O primeiro, mas ele continua impedido? Acho que não. Não, é só não. Só uma coisa, hein? Só uma coisa. No mesmo caso desse aqui, ele foi só do primeiro semestre. Ah, o seu foi só do primeiro? Os dois eu fui do primeiro. Mas aí, acho que não dá impedimento. Mas eu acho que isso aí não. O impedimento ele se manifestou naquele relatório, que é o relatório que nós estamos avaliando. Tanto que é só as informações do voto do último relatório. Não tem impedimento. E da Caixa não tem impedimento. Queria manifestar em relação a isso. Na verdade, a gente pensou que estaria sempre impedido, porque poderia ser um relatório de confirmação, por exemplo. E aí tem uma parcela dessa análise que é feita pela CAEP. Então a gente mantinha para todos os estágios. Só do defensor é uma. Não, Não, para todos, justamente porque pode ser que ele seja impedido, ele faça o quarto relatório agora, ele não está impedido. E aí o quinto, na mesma gestão, na mesma composição do conselho, ele estaria. Né? Então, acho que é uma segurança para o defensor e que não haja participação. Eu lembro dessa discussão porque eu fui relator da CAEP um tempo e fiquei impedido durante todos os relatórios, né, nos processos em que eu era relator. Bom, se for assim, então o Luiz Eduardo está impedido. Ele foi relator do primeiro. Se a gente, na confirmação ele está impedido, porque ele participou de um relatório. Agora no relatório apartado, será? É um entendimento, mas poderia ser o quarto, né, e ele, na sequência, votar no quinto. Né? Então ele não votaria no quarto, ele votaria no quarto e não votaria no quinto. Acho que fica um pouco difícil, porque ele pode votar 4 relatórios. Eu acho que ele permanece. Ele pode. Pensando bem, eu acho que permanece, porque os elementos que, vamos supor que nessa avaliação do estágio probatório, algo de equivocado tenha sido constatado por mim. E que eu fiz a advertência e que essa advertência foi levada a efeito para a corregedoria. E que no segundo não foi, o problema foi retirado. Ele vai querer discutir, né? Exatamente, acho que ele acaba contaminando um pouco a questão. É mais prudente para não evitar qualquer conflito. Nesses dois casos não tem nada demais. Mas vamos supor que fosse o caso que tivesse uma discussão. Agora está impedido. Concordo? Então vamos manter então o impedimento. Então fica o impedimento, na verdade, dos dois. Tá? E os dois aprovados por unanimidade e por impedimento do Luiz Eduardo. Não sei qual pergunta foi o resultado Então, negativo. declaro encerrada a sessão.